Olá, irmãos, que a paz do Senhor seja sobre vocês. Eu lembro de uma vez em que a minha esposa, a Aline, ela começou uma conversa com um pastor de uma denominação que nós fazíamos parte há anos atrás, sobre um caso de um obreiro, um irmão lá, que tinha se suicidado. E aí aquele pastor começou a dizer, pois é, que pena este irmão acabou tirando a sua vida, e o pior de tudo é que agora ele foi para o inferno. Então a minha esposa questionou ele. Então o critério que o senhor está dizendo para ir para o inferno, neste caso do suicídio, é porque ele simplesmente tirou a sua vida? E ele disse sim, é esse o critério, porque só Deus pode tirar a vida. Quando uma pessoa atenta contra a sua própria vida, então ela perdeu a salvação. Então a minha esposa levantou uma seguinte questão para ele. E o caso do irmão fulano de tal, que ele tem vários problemas de saúde, uma diabetes elevada, pressão alta, e o médico já disse para ele que ele precisa mudar a alimentação dele, ele precisa fazer exercício físico, senão ele vai morrer rapidinho. Inclusive este irmão já tinha até feito uma amputação de um pé por conta da diabetes elevadíssima. Porém, apesar disso, apesar da orientação médica, este irmão não parava de comer de maneira descontrolada. Então minha esposa perguntou ao pastor, e neste caso, este irmão quando morrer também vai perder a salvação? Já que ele também está se matando, só que aos pouquinhos, na medida em que ele não respeita os limites do seu corpo. Aí aquele pastor disse, não tem nada a ver, mas não conseguiu dar uma resposta real e concreta para a solução que a Aline tinha levantado. Porém, esta é uma questão importantíssima, que nós não percebemos sobre o cuidado com o nosso corpo. E nós, às vezes, vivemos de maneira negligente no cuidado com o nosso físico. Nos preocupamos com tantas coisas, mas não reservamos uma parte do tempo para cuidar do nosso físico ou da alimentação que nós comemos. Porém, o apóstolo Paulo ele vai falar para nós, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, o seguinte, olha o que ele diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? E que ele vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. O apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo, esse físico aqui mesmo, de carne e osso, ele é a morada do Espírito Santo. O templo aqui é a morada, onde o Espírito Santo faz a sua habitação. Ele mora em nós. Por isso, nós devemos ter um cuidado especial. Se você quer um estímulo maior do que este, não tem. Saber que você é templo, é morada do Espírito Santo e por isso deve cuidar do seu corpo, deve cuidar da sua alimentação, deve fazer exercício físico. Caso contrário, você está tirando a sua própria vida, só que de uma maneira mais lenta. E se o critério é que tirar a sua vida perde a salvação, então você está cometendo um grave pecado. Apesar deste assunto ser polêmico e eu não querer aqui dar os detalhes deste assunto, talvez num próximo vídeo eu fale especificamente deste ponto, a questão é, nós precisamos cuidar do nosso corpo porque é morada do Espírito Santo. Deus fez o nosso corpo e desde o princípio, quando nós olhamos lá no Gênesis, Deus criando o ser humano, ele cria e diz, isto é bom. Deus aprova o nosso corpo. Deus aprova a matéria, ele se preocupa com o nosso organismo, ele diz que é bom. Tanto é, irmãos, que se nós fôssemos ler os outros versos aqui do capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo também falaria sobre a ressurreição, quando no dia da vinda de Jesus Cristo, ele irá nos ressuscitar, não como espíritos, mas ressuscitar no corpo. Sim, um corpo de carne e osso. É assim que nós vamos experimentar a ressurreição. É por isso, e isso mostra mais uma vez, que Deus se preocupa com o nosso corpo, que Deus está olhando para o nosso corpo, que Deus tem planos para o nosso corpo. Por isso não podemos negligenciar este cuidado, este bem-estar por meio de uma alimentação saudável, por meio de exercício físico, por meio de um controle do nosso organismo, fazendo os controles médicos e cuidando para que nada saia fora do normal de maneira que prejudique esta morada do Espírito Santo.
Olha só, o Espírito Santo, ele não habita em fantasmas. O espírito sem corpo é um fantasma. E a Bíblia não diz que o espírito habita num outro espírito, mas ele habita num corpo. É assim que o Espírito Santo faz morada em nós. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos incentiva a então nós cuidarmos do nosso corpo para a glória de Deus. Com isso, não quero dizer para você que você deve ser dominado, e infelizmente alguns são dominados, pela sensualidade, que é o quê? Aquele desejo de cuidar do corpo para mostrar para o outro, para despertar desejo nos outros. Isso é pecado. O cristão não deve fazer assim. Agora, cuidar o seu corpo para a glória de Deus, isso é um dever cristão. Por isso, irmão, cuide deste corpo que Deus te deu, porque ele é morada do Espírito Santo. Não destrua aonde o Espírito Santo está habitando. Caso contrário, você estará pecando contra o Senhor.